Olá, aqui é o Adriano Pataro, seja bem-vindo a mais uma aula da Tabela da Copa do Mundo 2022 no Excel. Nessa aula, vamos iniciar a construção de fórmulas. Dando continuidade aqui à nossa tabela, na aula passada eu falei sobre intervalos nomeados, criei alguns intervalos aqui e deixei para você fazer os outros. Vamos conferir para ver se os intervalos estão certos, para a gente passar aqui para uma próxima etapa, que é criar algumas fórmulas aqui nessa planilha. Então, eu mostrei o seguinte, ó, que eu posso listar os nomes criados. Então, eu vou criar uma planilha aqui. Venho na guia Fórmulas. Aqui nesse grupo Nomes Definidos, tem aqui Usar em Fórmula. Clico na setinha, Colar Nomes. E eu vou colar a lista. Tenho aqui a lista com todos os nomes criados. Ó, se eu clicar aqui, eu vejo um total de 46. Que eu tinha falado na aula passada. A gente tem 9 colunas para criar nomes, com 5 fases, 9 vezes 5, 45, mais essa fase 1 aqui, que pega um intervalo maior, 46. Então, a quantidade de nomes está certa para aquela planilha de jogos. A gente vai ter outros nomes depois. E eu vou verificar também os intervalos. Ó. É legal fazer isso aqui, você cola a lista, que você pode verificar se os intervalos estão certos. Então, vou fazer assim, ó, vou inserir uma linha aqui. Vou colocar um texto qualquer aqui só para eu conseguir filtrar. Vem aqui em dados, filtro. Aí eu vou começar pela fase 1. Underline fase 1. Fase 1 nós temos 9 nomes das colunas, 9 colunas, e aqui eu tenho o intervalo da linha 6 até a linha 53. Que é o que está aqui, ó. Começa da linha 6 e vai até a linha 53. Beleza. Vamos agora para o próximo, que é as oitavas. Oitavas, linha 54 a linha 61. Agora, observa o seguinte. Aqui, ó, na rodada, na hora de selecionar, eu peguei uma linha a menos. Começou em 55. Tá vendo a importância de fazer essa verificação? Então, ó, todos eles estão começando em 54, menos a rodada. Então, ó, 54 é aqui, 61 é aqui. Então, eu preciso alterar aquele, ficou com uma linha menos. Como que eu faço para alterar? Alterar, de repente, o nome, você criou um nome, quer mudar um intervalo, que é no meu caso aqui, quer fazer algum tipo de alteração, excluir o nome, criar outro. Onde que a gente faz isso? Naquela caixa de gerenciador de nomes. Ó, fórmulas, gerenciador de nomes. Então, eu posso editar, posso criar novos, posso excluir. O que eu quero fazer? Eu quero naquele RD oitavas, que é esse aqui, e alterar esse aqui, ó, de 55 para 54. Altera direto aqui, ó, esse refere-se a. Venho aqui, apago os 5 aqui e coloco o 4. Confirma aqui. Ó, se eu clico do lado, ele já me mostra o intervalo selecionado. Agora está certo. No meu caso aqui, tá? Que eu selecionei uma linha menos. Se você fez certo, começando pela linha 54, beleza, não precisa nem mexer. Mas é importante para ver, caso você queira mudar alguma coisa, onde é que você muda. Aqui em gerenciador de nomes. O próximo, quartas. Quartas começa na linha 62 e vai até a linha 65. Beleza. 62 até 65. Estou vendo aqui em cima a linha, tá? Depois a gente tem semifinal. Semifinal começa em 66, vai até 67. São 2 linhas apenas. Ó, 66, 67. E a final é 68, 69. Beleza, está certinho. Só aquele que ficou. Vamos ver a fase 1. Tem uma fase 1 aqui também, né? Que é esse aqui, ó, da linha 6 à linha 53. Que é a mesma dos outros, só que a diferença é que ele pega um intervalo maior. Ele pega da coluna B até Y. Então, B aqui até Y. Está aqui.
E o 53 a gente já tinha visto nos outros que ele vai até 53, que é aqui. Então, beleza. Ok, aqui, ó. Se você quiser deixar isso aqui para referência, para saber o que está fazendo o que, esse nome está se referindo a esse intervalo, pode deixar, não atrapalha não. Eu só coloquei aqui para fazer a verificação e vou excluir. Mas se quiser deixar aí no seu arquivo, não tem problema. Beleza, nomes confirmados. Vamos agora fazer algumas fórmulas. Vamos começar aqui nessa coluna de cartões. Depois vamos ocultar essas colunas, tá? Elas são fórmulas, não precisam aparecer. Vai ficar só até o visitante aqui. Então vamos lá, o que é esse cartões aqui? Eu comentei que a Copa do Mundo ela trabalha com esse sistema de cartões, que tem pontos. Então se a seleção leva um cartão amarelo, ela perde um ponto. Se levar um cartão vermelho indireto, que são 2 amarelos, né? 2 amarelos e um vermelho, menos 3. Se levar cartão vermelho direto, menos 4. Se levar cartão amarelo e em seguida logo vermelho, menos 5. Eu coloquei abreviado aqui, para não ficar muito grande a coluna. Então o M aqui é de mandante, aqui o V de visitante, e aí que seria cartão amarelo mandante, ó, cartão amarelo visitante, né, igual, só muda o V e o M. Vermelho indireto mandante, que é esse daqui. Vermelho indireto, que é o 2 amarelos e um vermelho, é a mesma imagem que está aqui, é a que está aqui em cima. O vermelho direto, mandante, e o amarelo e o vermelho em seguida, amarelo, vermelho, mandante. Isso aqui tá para os dois, mudando só mandante e visitante. Então aqui a gente vai fazer uma soma. Por exemplo, se nesse jogo aqui o Catar levou um cartão amarelo, levou um cartão vermelho, quantos pontos ele tem que perder? O amarelo ele vale 1 ponto e o vermelho vale 4, então ele tem que perder 5. Isso que a gente precisa fazer aqui nessa coluna, totalizar isso. Eu vou apagar aqui, depois a gente faz umas simulações. Vamos começar assim, ó, igual, e aí eu comentei também sobre tabela. A tabela é um objeto que se comporta de forma diferente de um intervalo normal do Excel. Quando a gente usa a tabela e faz de referência, você vai ver que ele não vai aparecer o endereço da célula, ele aparece o nome da coluna. Olha lá, ó, arroba CAM, que é o nome que está aqui em cima. Então, se você vê isso aqui, ó, entre colchetes, trata-se de uma tabela. E aí existem várias vantagens, uma delas é de replicar a fórmula para a coluna inteira, usar esses nomes, enfim. Então, se você não está familiarizado com essa nomenclatura, é porque é uma tabela. Então, tem isso aqui, e aqui ele perde um ponto. Então, vou colocar vezes 1. Aí, mais esse vermelho indireto, vezes 3. Mais o vermelho direto, vezes 4. Mais o amarelo e o vermelho, vezes 5. Enter. Aqui, ó, como trata-se de uma tabela também, ele vai me perguntar se eu quero substituir as células com essa fórmula. Se eu clicar aqui, ele já preenche a coluna inteira. Também não preciso arrastar a alça. Para o visitante, mesma coisa, só que agora desse lado. Igual cartão amarelo do visitante, vezes 1, mais o vermelho indireto, vezes 3, mais o vermelho direto vezes 4, mais... Aqui, ó, eu não consigo clicar porque a fórmula está vindo para a esquerda. O que a gente pode fazer? Clica na célula de baixo, depois usa a setinha para cima, que aí ele pega ali, ó, que está escondido aqui com a fórmula na frente. Vezes 5. Enter. Também vou replicar aqui para a coluna inteira. Testezinho rápido aqui, a gente vai simular resultados depois lá na frente, mas ó, só para ver a fórmula funcionando. Se eu colocar 1 aqui, ó, Catar perdeu um ponto, ele levou um vermelho também, ó, perdeu 5. Vou colocar no visitante, o Equador, se ele levou esse daqui, que é o amarelo e o vermelho direto, que perde mais pontos, ó, perdeu 5 também. Se vamos aqui no segundo jogo, a Holanda. A Holanda levou esse aqui, vermelho indireto, ele perde 3. Se o Senegal levou esse aqui, perde 4. Então, fórmula está ok. Aqui fica positivo mesmo, tá? Depois é que a gente vai definir que isso aqui é perder pontos, mas vai ficar um valor positivo mesmo.
Agora a gente vem para os pontos. Pontos do mandante, pontos do visitante. Aqui a gente precisa fazer uma verificação, que é uma coisa tradicional de campeonatos, que é para saber se o time ganhou, ele tem 3 pontos. Se ele perdeu, ele tem 0. Se ele empatou, ele tem 1. Então eu preciso definir isso aqui, que vai ser super importante para a classificação lá nas outras fórmulas. Então, para isso, a gente usa uma condição, que é a função C, para saber se o resultado é maior do que o outro, se é igual. E nesse caso em específico aqui, tem um detalhe. Ó. Quando as células estão vazias, e eu faço uma comparação se esse valor é igual a esse, ele vai dizer que é verdadeiro. Então, se a gente colocar uma fórmula direta aqui para testar, vai dar tudo como empate. Porque as células estão vazias, então uma é igual a outra. Então, a primeira coisa a ser feita é testar se está vazio aqui. Um desses dois. Se um dos dois estiver vazio, a gente não pode testar a fórmula lá para saber quem ganhou e perdeu, porque não tem resultado. Só a partir do momento em que tiver informação é que vai testar. Então, vamos fazer assim, ó. Aqui no ponto do mandante. Igual C. Como que eu gosto de fazer? Abro, fecho parênteses e clico no inserir função. Com isso aqui, ele abre uma caixa de função. Você tem que colocar a função, abrir e fechar o parênteses. E ele vai abrir essa caixinha aqui com os argumentos. E aí por aqui você consegue identificar melhor o que é o teste lógico, o que você tem que colocar ali de informação, o que é o valor verdadeiro, o que é o valor falso. Então vamos lá, o que eu quero fazer? Eu quero saber se um ou outro aqui está vazio. Então para isso eu uso a função OU. Mesmo esquema, abro, fecho parênteses. E aí, como eu já tenho uma caixa aqui, eu posso simplesmente clicar no nome da função aqui em cima, que a gente consegue alterná-la. C e o OU. E eu quero testar ou esse valor, que é gordo mandante, é igual a vazio, ou esse valor, que é gordo visitante, é igual a vazio. Vazio são duas aspas duplas. Se um desses dois for verdadeiro, o resultado vai dar verdadeiro. O que é o verdadeiro? Aí a gente volta no C. Ó, o verdadeiro aqui, ó, valor se verdadeiro. Então, o que deu de verdadeiro aqui vai aparecer quando a gente colocar no verdadeiro. Se for falso, aparece o que está no falso. Se um desses dois for vazio, o que tem que acontecer? Fica vazio. Não posso definir nenhum valor aqui porque não foi colocado nenhum resultado. Então, duas aspas. Agora, se não for vazio, a partir daqui eu vou testar, dependendo do resultado que foi inserido, em qual ele se encaixa. Se é ponto para o mandante, se é empate ou se ele não ganhou nada. Então entra uma nova função C. Abre e fecha parênteses, mesmo esquema, entra aqui no C. No C eu vou testar se gols do mandante é maior do que gols do visitante. Se isso for verdadeiro, significa que o mandante ganhou. Nesse exemplo aqui, o Catar ganhou do Equador. Então, o Catar ganha 3 pontos. E se não for, eu já posso colocar o 0, que ele perdeu? Não, porque tem a possibilidade do empate ainda. Então, aqui agora eu preciso de uma nova função C. Abre e fecha parênteses, mesmo esquema, e vem aqui no C. Agora é o inverso. Eu vou testar se gols do mandante é menor do que gols do visitante. Se for, significa que ele perdeu. 0. Agora, se esse não for maior, se esse não for menor, ele só pode ser igual. Se for igual, foi empate o jogo. Então, cada time ganha 1 ponto. Mas verifica que essa questão de se não for maior ou menor só pode ser igual, eu só faço isso testando primeiro se está vazio. Porque o vazio identifica como igual, ele daria empate para todo mundo se a gente não coloca esse teste aqui no início. Ó, ok. Tá aqui. Para fazer o visitante é muito simples. A gente pode aproveitar a fórmula e trocar só os sinais. Ó, seleciono aqui, Ctrl C, ESC, vem aqui em pontos do visitante, Ctrl V. E aqui eu faço assim, ó, onde está maior, vem para menor. Onde está menor, vai para maior. Só isso. Aqui, ó, eu não cliquei aqui para replicar a fórmula. Deixa eu replicar esse aqui. Esse aqui não apareceu, mas a gente pode puxar. Vamos testar. Isso aqui não vai ser digitado aqui não, tá? Isso aqui vai ser fórmula depois, mas só para fazer um teste. Se o Catar ganhou de 1 a 0, ele tem 3 pontos e o Equador não tem nenhum. Se o Equador ganhou de 2 a 1, o Equador tem 3,
catar não tem nenhum. Se o jogo foi 2-2, é um ponto para cada um. Se um deles for vazio, fica vazio. Ó. Não posso ter o placar de uma seleção só, tem que ter os dois. Então, nossa fórmula está funcionando. E, para finalizar, aqui, ó, a parte de informações. O que são essas informações? São essas informações que estão aqui, ó. Data, hora, estádio. Só que eu quero juntar, quero concatenar para isso aparecer depois aqui na primeira fase e em todas as outras. Ó, a informação do jogo aqui em cima. Assim como aparece em alguns sites que tem dia da semana, a data, o estádio e a hora. É isso que a gente vai fazer. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui, só para a gente conseguir ver todas as colunas aqui, ó. Daqui. Então eu preciso juntar essas três. Como é que a gente vai fazer isso? Usando um recurso de concatenar. Aqui no Excel, esse juntar informações chama-se concatenar. Pode fazer com a função concatenar ou pode fazer com o e-comercial. Vou fazer com o e-comercial. Só que tem alguns detalhes, porque esse concatenar ele trabalha com textos. E isso aqui é número. Isso é número e isso é número. Então, ó, qual é o conceito aqui? Eu vou juntar a data e a hora, e você vai ver como é que vai ficar. Ó. Vou colocar igual a data e o e-comercial, que ele concatena as informações. Então, vou até colocar um espaço, para você ver. Ó, o espaço é, entre aspas, o e de novo e a hora. Vou dar um Enter. Só que fica estranho. Na data tem esse valor aqui, 44.885, e a hora esse daqui. Na verdade, isso aqui está certo, porque é assim que o Excel enxerga. Se você clicar aqui na data, ele está no formato de data. Essas barras aqui, dia, mês, ano, é um formato que a gente conhece. Mas só que o Excel não enxerga isso assim. Ele enxerga, quando eu clico no geral, daquela forma ali, ó, que é esse valor que está aqui. Para ele fazer cálculos, é aquele número que é usado. E é a mesma coisa na hora. Ó. Esse 2.00 é uma formatação que a gente conhece. Só que, se eu clicar em geral, olha como é que o Excel enxerga para fazer os cálculos, que é exatamente o valor que está aqui. Então, ó, deixa eu voltar aqui na hora e voltar aqui na data. Para que isso fique certinho aqui, a gente precisa formatar isso aqui dentro da fórmula. A gente consegue fazer isso com a função texto. Então, vamos fazer isso com a função texto. Ó. Vou apagar, vou fazer igual texto. Abro, fecho parênteses. E clico no inserir função para a gente abrir a caixa. Igual fez com a função C, mesma coisa. Clicou ali e abre uma caixa com as configurações, nesse caso da função texto. Qual é o valor? É a data. Qual é o formato do texto? Se eu quiser aquele formato ali, ó, de dia, mês e ano, entre aspas, dd barra mm barra o ano aqui 4 vezes. Fecha aspas, ó. O valor está aqui, como ele vai aparecer formatado. Tá aí. Se eu quiser o dia da semana, não quero que apareça assim, quero o dia da semana. Dia da semana, ó, se eu deixar a letra D 2 vezes, ele é um número só, tá 20. Se eu colocar mais um, é abreviado. Se eu colocar mais um, é o dia da semana completo. Então, eu vou deixar abreviado, só com 3 vezes a letra D. Aí eu vou o quê? Concatenar isso com a data normal que está ali. Então a gente pode aproveitar isso aqui para não ter que digitar de novo. Ctrl C, coloca o E, aspas, espaço, aspas, E, Ctrl V. E aqui a gente muda para aquele formato, dd, mm, UA 4 vezes. Então já tem lá, ó, dia da semana e a data. Depois vem o quê? Vem o estádio. Então E, espaço e estádio. Beleza. E por último a hora. E, espaço, e. Aí entra novamente o texto. Aqui eu vou fazer direto, porque é simples, é só o valor e o formato. Hora. Qual é o formato da hora? Entre aspas, HH, que é de hora, 2 pontos, mm de minuto. Fecha aspas, fecha parênteses, Enter. Temos aqui o resultado. Dia da semana,
data, estádio e hora. Vamos colocar isso aqui em letra maiúscula. Então, ó, se eu quiser colocar todo esse resultado em maiúscula, que número não vai influenciar na diferença, então eu posso colocar para tudo. No começo aqui, ó, a primeira função é a função maiúscula. E aí tudo isso aqui é o texto da função maiúscula e a gente fecha o parênteses no final. Então tá lá, ó, maiúscula, data, dia da semana, data, estádio e hora. Mais um detalhezinho aqui. Quando a gente não tem a data, se eu vier aqui apagar a data, fica feio ali, fica 001 de 1900, porque é o zero formatado como data. Se eu apagar a hora, ele não dá tanto assim, porque fica zero só, não fica tão feio. Se eu apagar o estádio, também não. Nesse caso da Copa do Mundo, a gente já tem todas as informações, porque é um campeonato que dura um mês, é tudo programado antes, já tem data, hora, estádio. Campeonatos maiores, como o Campeonato Brasileiro, por exemplo, o campeonato não inicia com todos os jogos já definidos, com data, horário, estádio, isso pode mudar. Então pode ser que você tenha uma célula vazia. Vamos tratar isso também, né? Porque aí você pode aproveitar essa fórmula para sua tabela aí ou para outro campeonato. Que é o quê? Eu vou testar se a data está vazia. Se tiver vazio, fica vazio, que aí não aparece zero. Coloca isso antes aqui, ó. Então, eu testo se a data é igual a vazio, duas aspas, ponto e vírgula. Se for verdadeiro, continua vazio, duas aspas. Se não for, ponto e vírgula, ele faz toda aquela fórmula ali do maiúscula com o texto e a gente fecha o parênteses lá no final. Enter. Está aí. Aqui vai ficar tudo preenchido porque a gente já tem todas as informações. Mas caso você tenha uma tabela que não tenha, ele fica vazio até você preencher os dados. Então, chegamos ao final da aula. Nessa aula você fez algumas fórmulas da planilha jogos. Fizemos aqui, deixa eu voltar o zoom a 100%. Fizemos os cartões, mandante e visitante. Fizemos os pontos, mandante e visitante, as informações dos jogos e verificamos também os intervalos para ver se estavam corretos. Salva para a gente continuar. Grande abraço e até a próxima aula.